Olá pessoal, bora lá gravar a revisão aqui de história. Unidade 2, nós vimos sobre o absolutismo. Nós temos várias características aí, tipo, para poder definir um governo absolutista. Então, o governo absolutista ele é praticamente teocrático, onde que o rei ele se julga Deus sobre a terra. Outra característica, sobre o absolutismo nós podemos dizer aí que tipo, é um governo ditatorial, porque ele acaba, tipo, escutando e permitindo a democracia de pouquíssimas parcelas da população. Então ele escuta poucas pessoas e a maioria ele não escuta. Outra característica de um governo absolutista, no caso, é o controle econômico. Nós temos aí, tipo, como uma das características do absolutismo, o mercantilismo, que era a prática comercial de importação e exportação entre as nações, com o objetivo de sempre ter um saldo positivo na balança comercial. Três características aí sobre o absolutismo. Podemos citar como um dos principais governos absolutistas o governo do rei Luís XIV, conhecido também como Deus, como Rei Sol. Ele foi um rei francês, então o principal marco do absolutismo foi na França, onde que este rei ele era venerado, glorificado e era uma representação quase que tipo de Deus sobre a terra, sobre o seu período histórico. Rei Luís XIV, também considerado aí como Rei Sol. Só tipo de você ter o nome ali como Sol, você já entende que tipo é o principal corpo celeste da nossa galáxia. Ele sentia, é obviamente, o principal corpo monárquico sobre toda a Europa. Prosseguindo. Iluminismo. Iluminismo, tipo, tem como origem aí, tipo, a ideia de luz, dizendo que, tipo, todos os povos que viveram antes deste período viviam em eras medievais, também considerado como o período das trevas. Por que isso? O iluminismo, ele tem como principal crítica ao absolutismo, ao tipo de governo que oprime a população. O iluminismo também tem como uma das principais críticas a religião, pensando na perspectiva que muitos padres, bispos e papa acabaram enriquecendo por enganação dos fiéis. Então ganharam muito dinheiro, tipo, em troca de perdão de pecados, que era chamada tipo de as ai, como chama? Era as indulgências. E o iluminismo, ele buscava a resposta científica em tudo. Ah, tipo, fulano morreu, tinha 20 anos. Nossa, deve ter cometido um pecado muito grande. Não, pode ser que pode ser que ele tenha abraçado a morte. De que forma? Bebendo compulsoriamente, comendo compulsoriamente, ou não estando atento, tipo, a algumas leis de trânsito. Então, tipo, a pessoa, ela pode abraçar a morte e em Deus nada tem culpa sobre isso. Então, o iluminismo, ele vai ter como base a ciência, a razão e a valorização humana. Então, buscas por respostas científicas. Ah, construiu uma casa numa encosta de um morro. Chegou a chuva de verão e a casa caiu. Então, a resposta científica, não foi Deus que derrubou a casa. A pessoa construiu a casa no lugar errado. Busca pela razão. Poxa, será mesmo que eu tenho que continuar sendo oprimido por este rei sol com altos impostos? Razão. Então, a pessoa pensar. E a valorização humana. Poxa, eu sou importante, eu posso fazer minha oração e Deus ele pode me escutar e vir em prol da minha aflição. Será que realmente eu preciso de um ser superior aqui na terra, como um padre, para poder escutar minha oração e levar para Deus responder o padre e trazer para mim? Ou um dos 12 apóstolos, enfim. Então, a valorização do homem, que o homem ele é importante. Essas daí são as bases iluministas. O principal marco do iluminismo
é a enciclopédia. E a enciclopédia, tipo, ela era extremamente repugnante de acordo com a Igreja Católica da época. Porque a enciclopédia ela trazia artigos científicos, históricos, geográficos, filosóficos, psicológicos, científicos, acho que eu já citei. Então, era um livro de todas as ciências. Pensa, tipo, todas as apostilas que você tem, de todas as unidades, sendo reunidas em um único livro. Isso é a enciclopédia. A enciclopédia, nós podemos dizer que era uma bíblia científica, onde que muitas pessoas passaram a viver com base na enciclopédia e não mais por princípios religiosos. Então, o iluminismo, o principal marco é a enciclopédia. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, primeiro nós precisamos entender como que era a sociedade da França durante este período. A França era dividida em três estados. O primeiro era a igreja. Estados, quando eu falo estados, são classes sociais. Então, o primeiro estado era a igreja, o segundo estado era os nobres e o terceiro estado era a população comum, que representavam cerca de 90% da sociedade francesa. Durante o período histórico, este terceiro estado passou por duas opressões. A primeira passou por um período de grande crise, onde que faltava ali tipo as chuvas para poder produzir o trigo, consecutivamente não tinham o pão, que era uma das suas bases alimentícias. E também os altos impostos para cobrir as regalias, as riquezas, a luxúria do primeiro e do segundo estado. O rei, ele não fazia nada para poder mudar essa situação. Ele até tentou lá, tipo, uma votação do primeiro e segundo estado para poder também pagar impostos, mas eles não concordaram. Aí o rei e tal propôs também uma votação para poder mudar a situação dos impostos, só que essa votação era por estado. Então era injusto porque o primeiro e o segundo estado já tinham dois votos e o terceiro estado, que era 90%, tinha um só. Resultado, com base nos princípios iluministas que já foram explicados, a terceira camada da população francesa, o terceiro estado, foram para as ruas, se manifestaram em prol do primeiro e segundo estado francês que oprimia a sociedade. Eles invadiram a Bastilha, que era uma prisão onde tinham várias pessoas que cometeram vários crimes. Lá também estava guardado pólvora, armamento, eles tomaram tudo, saquearam tudo. Prenderam o rei da França, não era o Luís XIV, tá? Prenderam o rei da França, utilizaram ali como chama? A guilhotina, não só com o rei, mas com cerca de 17 mil pessoas morreram pelos julgamentos do terceiro estado com a utilização da guilhotina. Até aí tá bom, tá? Beleza. Depois nós vimos que esse terceiro estado eles acabaram se dividindo ali em pensamentos contrários. Mas vamos até aqui. Então você precisa lembrar e fazer uma associação do Iluminismo com a Revolução Francesa, aí no seu resumo. Próximo tópico, Estados Unidos, onde que você também vai precisar fazer ali uma associação do Iluminismo com a independência dos Estados Unidos. Mas vamos começar falando sobre as características aqui dos Estados Unidos. Foi uma colonização de povoamento, diferente do Brasil, que foi uma colonização de exploração. O que é uma colonização de exploração? A metrópole tira os recursos e leva para ela. Simples. Colonização de povoamento é ao contrário. Algumas pessoas da metrópole, no caso da Inglaterra, pessoas de classe média e baixa, saíram da Inglaterra em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. E todo recurso que fosse produzido e extraído era para benefício e enriquecimento dos Estados Unidos. E isso é uma colonização de povoamento, onde que a população povoa e enriquece essa nação que é povoada. Os ingleses nos Estados Unidos, que eu não vou mais usar esse termo, eu vou chamar agora de estadunidense, porque eles se sentiam pertencentes àquele território, eles se dividiram entre 13 colônias.
as colônias do norte e as colônias do sul, porque os pensamentos eles eram contrários. Quais eram as características das colônias do norte? Era uma produção voltada ao mercado interno, então tudo que era produzido era para comercializar entre eles mesmos. E todo trabalhador recebia o salário em prol do trabalho exercido. As colônias do sul agora, as colônias do sul, tudo que era produzido era para exportação, para vender para outros territórios, para outras nações, para outros países. A este modelo era dado o nome de plantation, a exportação e o trabalho escravo. Isso é conhecido como plantation. Essa era a característica econômica das colônias do sul. Dentro das colônias do sul, nós também tínhamos aí o comércio triangular. O que era o comércio triangular? Os Estados Unidos, eles compravam melaço das Antilhas. Antilhas é o Caribe, lá na América Central. Jamaica, Bahamas, Cuba. Então, essas daí são as Antilhas. Eles compravam melaço. O que é o melaço? Melaço, tipo, é como se fosse a caldinha, sabe, do pudim. Sabe, pudim de leite, gostoso, leite condensado, delícia. Então, aquele caldinho ali é como se fosse um melaço. É um exemplo, tá? Então, eles compravam este melaço e com esse melaço eles produziam rum, cachaça, tá? Uma bebida alcoólica. Rum sempre está associado também com os piratas. Os piratas, eles amavam o rum. Fizeram a musiquinha lá, uma garrafa de rum. Prosseguindo. Aí este rum, ele era trocado por escravos lá no continente africano. Então eles davam rum e os africanos mais poderosos entregavam os africanos mais fracos para realizar trabalhos escravos lá nos Estados Unidos. Também comercializaram com a Europa, viu? Então isso era o comércio triangular. Guerras inglesas. A Inglaterra, ela viveu aí um período que a gente chamava de negligência salutar, que tipo, eles nem ligavam para aqueles colonos dos Estados Unidos, até que eles começaram a enriquecer. E essa negligência salutar, deixa eles para lá, ela acabou. Por quê? Eles, poxa, esses ingleses nos Estados Unidos, esses estadunidenses, eles estão ganhando muito dinheiro, estão ficando muito ricos. Nós precisamos comprar impostos deles, porque os Estados Unidos é uma colônia nossa. E eles estavam muito fragilizados com as guerras. Foram duas. A principal, a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, contra a França, que a França saiu vencedora. E nessa guerra aí, tipo, durante 116 anos, eles gastaram, tipo, muitos recursos. E perderam. Se tivesse ganhado, mas não, perderam. Tentaram invadir lá a parte, tipo, da França, a parte dos Países Baixos, perderam. E depois da Guerra dos Sete Anos, que contra a França de novo. Aí eles venceram, que era a disputa pelas terras do norte, da América do Norte, com ênfase nos Estados Unidos e no Canadá. Essas duas guerras abalaram muito financeiramente a Inglaterra, que estava vivendo um período de crise muito grande, e começaram a cobrar impostos dos Estados Unidos, que estava enriquecendo. Quais são estes? O imposto sobre o açúcar, que todo o açúcar deveria ser comprado agora da metrópole da Inglaterra. Imposto sobre o selo, que toda carta tal deveria ter o selo do rei da Inglaterra. E era caríssimo esse selo. E era importante para essas cartas, porque era pelas cartas que eles. Nós queremos, tipo, 100 mil escravos. Aí escrevi uma carta falando sobre essa transação econômica. Nós queremos aí, tipo, 500 quilos de melaço. Eu escrevi uma carta falando sobre tudo isso. E o chá, que também deveria ser comprado aí, tipo, deveria ter imposto sobre o chá. E esses três impostos revoltaram a população dos Estados Unidos. Essas são as leis taxativas, ok? Prosseguindo. Os estadunidenses, eles queriam participação, tipo, tá bom, a Inglaterra tá passando por crise, ok, compreendo. Mas nós não podemos, tipo, participar das taxas que estão sendo impostas sobre nós.
Então, este pensamento ele surgiu durante o primeiro Congresso da Filadélfia, onde que os estadunidenses, colônias do Norte e do Sul, se reuniram, escolheram representantes para poder ir até a Inglaterra para conversar com os ingleses para participar dessas leis taxativas, para participar da política daquilo que tipo estava sendo ocorrido, daquilo que estava sendo previsto, tal. Só que os ingleses eles anularam toda a participação dos estadunidenses. Então, o primeiro Congresso da Filadélfia não deu certo. Segundo Congresso da Filadélfia, foi uma nova reunião dos estadunidenses das 13 colônias, só que agora tipo era para partir para a guerra. Eles acabaram tipo tendo ali como principal auxílio de Benjamin Franklin, que era uma pessoa muito influente, conseguiu conquistar um exército para os estadunidenses reunir, organizar, pagar, financiar um exército profissional e também tinha um contato muito grande com o rei da França da época. E é óbvio, né? Tipo, querendo fazer guerra, o rei da França ficou sabendo que a guerra era contra os ingleses. Ah, demorou, é para ontem. Pode contar com o exército da França, estamos indo para os Estados Unidos, vamos unir nossas forças e vamos fazer mais uma guerra contra os ingleses. E conseguiram vencer a batalha contra os ingleses e declararam a independência lá nos Estados Unidos. E como que nós associamos a independência dos Estados Unidos com o iluminismo? Se um rei está oprimindo com taxas abusivas que são desproporcionais à realidade da nossa sociedade, nós precisamos tirar este rei do governo. Nós precisamos cortar a ligação com este reinado. Nós precisamos ser independentes. A independência dos Estados Unidos influenciou diversas outras independências americanas, até a do Brasil. Então, o iluminismo, o principal pensamento foi a declaração da independência, por conta desses abusos das leis taxativas. E nós finalizamos aqui a nossa revisão. Faça seu resumo aí no caderno, de cerca de 20 a 30 linhas. Até passar disso é bom. Quanto mais você se esforça, melhor o seu resultado. E boa prova para você. Aguardo essa revisão, o resumo na quinta-feira. Finalizando por aqui, um abraço.